Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Saúde em Público. O meu nome é Ana Moura e hoje vamos falar de um tema que cruza saúde pública, ambiente e doenças respiratórias, com um foco especial nas alergias e na asma pediátrica. O nosso convidado é médico alergologista no Hospital de São João, professor na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, investigador no Instituto de Saúde Pública e vice-presidente da Academia Europeia de Alergologia e Imunologia Clínica. Para além de tudo isto, tem dedicado a sua carreira a compreender como é que o ambiente à nossa volta, desde os espaços verdes às substâncias químicas invisíveis, pode impactar a saúde das crianças e o risco de doenças alérgicas. Bem-vindo, André, e é um prazer imenso ter-te connosco no Saúde em Público. André, muito obrigada. Ana, muito obrigado. O gosto é meu e uma introdução muito simpática e com tanta coisa até parece que eu não devo fazer nada, não é? Não, fazes muita coisa e nós vamos tentar só chegar a uma partezinha do teu trabalho, porque isto é muito trabalho, muitos focos, mas vamos tentar Está aqui. tudo relacionado, é quase tudo a mesma coisa. Aqui acabam por ser apresentações ou capas diferentes, mas a atividade é só uma. Ok, então vamos descobrir aqui estas diferentes vertentes que acabam todas por cair na mesma. André, esta questão das alergias e talvez a minha percepção e também do que eu vou ouvindo de outras pessoas é que cada vez mais pessoas se vão queixando de sintomas alérgicos, especialmente nos últimos anos, talvez ali depois da pandemia. Há mesmo um aumento real das doenças alérgicas ou, por exemplo, há mais estudos e mais informação sobre isto e por isso é que temos a percepção que existem mais doenças alérgicas? Há claramente um aumento real e podemos olhar para isto de duas formas, numa perspectiva global do planeta Terra ou numa perspectiva aqui nacional ou regional e se olharmos primeiro para uma perspectiva mais local, regional, nacional, as velocidades desta onda têm num curto espaço de tempo cenários diferentes consoante o país, mas se olharmos para a perspectiva global. E se eu ia buscar aqui um bocadinho, há pouco estávamos a falar em história, podcasts de história, a primeira tese de doutoramento sobre doenças alérgicas é apresentada há cerca de 200 anos em Londres. Muito tempo. Sim, e essa tese o que é que era? Era a reunião de 28 casos de pessoas com rinite alérgica, que foram descritas pela primeira vez há 200 anos em Londres. E o autor dessa tese sublinhava como uma das principais conclusões, no inglês a terminologia era hay fever, que apesar de se chamar hay fever, esta patologia estranha, que era comichão no nariz, nos olhos, acontecia apenas nas pessoas mais afluentes de Londres. Ou seja, quando nós pensamos, nós como espécie, aos anos, ou às centenas de anos, ou aos milhares de anos que estamos aqui, e pensamos que a primeira descrição de rinite alérgica é feita há 200 anos atrás, em Londres, há 200 anos atrás. E quando nós vemos em crianças, por exemplo, do primeiro ciclo, se formos a uma turma com 25 crianças, nós vemos que dessas 25, metade vai ter um teste cutâneo positivo, por exemplo, há ácaros entre nós, e desses 25 vamos ter 6 ou 7 crianças com rinite alérgica e vamos ter uma criança com asma, nós percebemos que alguma coisa aconteceu apenas em 200 anos para que subitamente isto se tornasse na doença crónica mais prevalente na faixa etária pediátrica. Ou seja, se juntássemos aqui a outra grande epidemia, a obesidade, mas indo aqui para as doenças não comunicáveis, obesidade e doenças alérgicas são claramente as doenças da modernidade e com um impacto em termos de prevalência que tem tido um crescimento exponencial. Começamos aqui há 200 anos com os primeiros casos em Londres, há uma generalização, mas se quiséssemos assim ser mais objetivos e também aqui ir buscar a memória das pessoas, dos avós ou dos bisavós, eu acho que facilmente reconhecerão que a doença torna-se um problema em termos de saúde pública a partir da segunda metade do século XX, ou seja, fundamentalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. E depois muito facilmente se relaciona isto com alterações no estilo de vida, aqui alterações ditas mais ocidentais, embora o termo não seja de facto um termo correto, mas que tem a ver com saneamento, utilização de antibióticos, hábitos de higiene, o que fazem com que tudo isto faça com que o nosso sistema imune receba
perda ou perca sinais de tolerância. Aqui tem muita piada porque as doenças alérgicas replicam muito aquilo que quase que politicamente acontece. Ou seja, o que nós estamos a ter é uma falha de sinais de educação do sistema imune no sentido da tolerância. E, portanto, se houver uma ditadura, vamos nos tornar intolerantes. E essa falha de educação destes sinais, claro que nós não queremos ter hepatite A, não queremos ter sarampo, não queremos ter varicela. Obviamente que isto no modelo antigo era aquilo que era conhecido como Old Friend Hypothesis, portanto são micro-organismos, infecções que conviveram sempre connosco de forma simbiótica e que educam o nosso sistema imune no sentido da tolerância. Nós não queremos isso, obviamente, e por isso temos as vacinas que nos protegem dessas infecções, mas ao mesmo tempo que perdemos isso, precisamos de ir buscar de forma segura alguns sinais de tolerância daquilo que será um ambiente mais normal ou natural. Isso foi designado, e quem formulou essa hipótese foi o meu orientador, um dos meus orientadores de doutoramento, o Tari Atala, que cunhou uma hipótese que se chamou a hipótese da biodiversidade. E essa hipótese da biodiversidade, basicamente o que diz é que a redução do contacto com ambientes naturais e biodiversos fez com que o sistema imune perdesse a capacidade de ser tolerante. E aqui é ir buscar à natureza, aos animais, ao planeta, num tópico que é muito importante para muitos de nós atualmente, e da saúde planetária, porque de facto estamos relacionados, não é só o One Health, de facto é Planetary Health, ir buscar estes sinais para ensinar-nos a ser tolerantes. O paradoxo é que, por exemplo, há pouco também falamos na questão das alergias alimentares, nós neste momento tornamos-nos intolerantes ao que é natural. Já éramos pouco tolerantes aos ácaros, ao cão, ao gato. Os ácaros têm muita piada, porque se nós virmos como é que era o nosso estilo de vida até há 100 anos atrás, há 100 anos atrás não era normal que alguém que vivia em Portugal, no Porto, tomasse banho, a não ser uma vez por mês. E, portanto, o que era normal era que a pessoa estivesse coberta de parasitas, de ectoparasitas, de piolhos, de lêndias, que acabam por ser uma espécie de ácaros. A partir do momento em que passamos a ser limpinhos, perdemos de facto aqui estes sinais que nos diziam que os ácaros sempre viveram connosco. É quase como esta história do Helicobacter pylori, e aqui é um bocado o paradoxo do ácaro. Depois vieram esta história dos animais, perdemos o contacto com os animais e tornamos-nos alérgicos, e estamos neste momento com a última onda, que é a parte da alergia alimentar. E, por exemplo, entre nós e países do sul da Europa, a alergia alimentar a uma proteína que é o PROP3, que é muito típica do pêssego, mas também de outros frutos, faz com que, por exemplo, um doente consiga ter uma reação grave, potencialmente fatal, se comer um tomate natural, que foi cultivado em casa da avó, mas depois come um tomate todo, vamos dizer agora uma marca, mas o tomate mais barato que existia no supermercado, standardizado, e já tolera. Ou seja, nós já temos plástico a circular no nosso corpo, já temos plásticos nas artérias, nas veias, temos plástico no pulmão, e estamos na fase, alguns de nós, em que não toleramos nada que seja natural, mas toleramos o plástico. E, portanto, isto tem, de um ponto de vista de evolução da espécie, entre aspas, tem alguma piada. E de facto é tempo de nós pensarmos se este é o caminho ou não. E é preocupante também, não é? Preocupante, quando tem piada no pior sentido possível. Ou seja, tem piada quando nós começamos a pensar nisto, de facto, porque tudo isto tem a ver com a falha, de facto, aqui de interações e de contactos, e que tem progredido de uma forma exponencial, mas a velocidades diferentes em diferentes países da Europa. Por exemplo, a questão da epidemia da asma, particularmente nas faixas etárias pediátricas, nos anos 80 tinha o pico máximo em países do norte da Europa e Reino Unido, e nós recebemos essa curva com 20 ou 30 anos de atraso. Por exemplo, na questão da alergia alimentar, o amendoim, que foi sempre um problema major em países anglo-saxónicos, no Reino Unido, por exemplo, é um problema tão importante em termos de saúde pública, já que em média, uma criança em cada turma, numa escola do primeiro ciclo, tem anafilaxia com o amendoim. O que fez com que, na sequência do LEAP Study, que foi publicado no New England, uma das medidas de saúde pública fosse a introdução precoce do amendoim, a partir dos 6 meses, como uma das medidas para induzir tolerância.
aqui mais uma vez, por exemplo, entre nós agora estamos na fase inicial, crescendo, de casos de alergia muito grave ao amendoim, mas pelo contrário já tínhamos alergia ao pinhão, à noz, à avelã, ou seja, um perfil um bocadinho diferente. Vemos acontecer isso em Espanha, e eu acho que se olharmos aqui para o lado, para a Espanha, o que acontece cá é o que aconteceu em Espanha mais ou menos há 5 anos. O que é que isso nos traz? Traz uma vantagem enorme, é que nós sabemos como é que vamos estar daqui a 5 anos, porque, ou seja, não há hipótese de parar isto, mas há hipótese de mitigar e de promover comportamentos que têm a ver com a integração. Aqui a parte nutricional, e por isso o nutricionista é muito importante aqui para que consiga fornecer pistas para uma alimentação que ajude a prevenir o desenvolvimento da doença alérgica e apostar aqui muito na prevenção. Sei que muitas vezes nós não estamos muito focados nisso. E depois em termos de ecologia urbana, ou seja, não é só a questão dos espaços verdes urbanos, mas a forma como interagimos e a qualidade desses espaços verdes urbanos. Tem muita piada porque os finlandeses demonstraram isso, ou seja, eles quando validam esta hipótese da biodiversidade, e isto foi muito construído com base na evidência que foi feita a partir de estudos na Carélia, na parte do lado finlandês e na parte do lado da Federação Russa. A Carélia era uma zona que era finlandesa, no final da Segunda Guerra Mundial é dividida e passamos a ter, até agora, uma zona em que do lado finlandês é excelente qualidade de vida, um dos países com melhores indicadores no mundo, esperança média de vida de 78 anos, e do lado russo, a esperança média de vida não chegava aos 60, ou seja, em termos de qualidade de vida, uma das regiões mais pobres do mundo. E depois, quando se comparavam os indicadores, portanto, isto antes da guerra, entre o lado finlandês e o lado russo, verificava-se que do lado finlandês, diabetes no máximo, diabetes autoimune, doenças alérgicas no máximo, enquanto que do lado russo eram situações que não existiam, não existiam alérgicos. E depois a validação dentro do território finlandês disto teve muita piada, porque eles foram os primeiros a desenvolver uma ferramenta de validação do diagnóstico de dermatite atópica em cães. E o que eles colocaram como hipótese é: se é verdade que a redução do contacto com a natureza nos torna alérgicos, devia acontecer a mesma coisa com os nossos animais. E na Finlândia um cão faz parte do agregado familiar. E até tem piada, porque na Finlândia o cão, até quando sai de casa, tem parques próprios para cães, não é? Ou seja, infelizmente para o cão o contacto com a natureza também é muito regulado. E surpreendentemente ou não, o que demonstraram foi que os alérgicos têm muito mais frequentemente animais que também são alérgicos. E também demonstraram, já sabia isso das pessoas, ou seja, consegue-se pelo microbioma da pele, microbioma do nariz, perceber o sítio onde a pessoa mora, mas consegue-se fazer o mesmo com os cães, perceber, e eles distinguiram os cães urbanos dos cães rurais, e depois distinguiram também 2 tipos de perfis de comportamento dos cães, que era o cão que tinha um estilo de vida urbano, e que fundamentalmente era o cão que durante o dia ficava sozinho em casa porque o dono ia trabalhar, e quando o dono chegava à casa o cão ia passear com o dono para uma zona fechada, e portanto tinha ali uma vida muito como acontece com limitada, sim. Enquanto que o cão com um estilo de vida não urbano era o cão que socializava com outros animais, era permitido passear na natureza de forma livre, e conseguisse pelo microbioma do animal identificar qual era o estilo de vida do cão e em que tipo de zona é que o animal vivia, e portanto mostrou-se também aqui uma agregação com a doença alérgica. Portanto, e esses trabalhos mostraram-nos que o sítio onde nós vivemos e a forma como interagimos com o ambiente regula o microbioma da nossa pele, que seria aqui uma espécie do nosso metagenoma, e que regula a interação que depois o nosso próprio sistema imune, e isto também está bem demonstrado, é influenciado pelo tipo de microbioma que temos na pele. Ou seja, eles foram os primeiros a mostrar que o sítio onde eu moro muda o microbioma da pele, e esse microbioma da pele regula a expressão do comportamento das células do sistema imune, no sentido da tolerância, ou pelo contrário, de acharem que aquilo é estranho e é preciso montar uma resposta para parar, que é a resposta alérgica. Porque a resposta alérgica é extraordinariamente importante e foi o que nos permitiu evoluir, mas neste momento está completamente desregulada, não é? E eu disparo para todo lado para coisas que são normais e naturais e que não devia ser o caso. André, eu ficava aqui a ouvir-te sozinha a falar deste tema, e a verdade é que foste aqui tocando em vários tópicos, e agora o meu trabalho vai ser quase dividirmos aqui a discussão, e parece-me que
o grande chapéu que abarca tudo isto é esta questão de saúde pública, investigar para sabermos o que acontece a seguir, para criar aqui um mundo também mais saudável e mais responsivo àquelas que são as exigências que vão surgindo. Se calhar vou pegar nesta última parte que falaste sobre o ambiente que nos rodeia ser aqui um fator que influencia a nossa saúde, especificamente as doenças alérgicas. Eu sei, e também já falaste isso, que muito do teu trabalho é aqui com crianças. Podes-nos dizer que o sítio onde as crianças vivem, e claro que sendo crianças, se calhar aqui a escola e a casa têm aqui um peso preponderante, influencia aqui o desenvolvimento de doenças alérgicas? Sim, influencia. E é uma pergunta muito interessante. E eu acho que nós aqui no Porto temos uma particularidade que até agora não aconteceu em mais nenhum sítio do mundo. É que temos estudado a forma como os fatores do ambiente influenciam o risco de asma em crianças, mas considerando não só o sítio onde vivem, mas também a escola que frequentam. Okay. E isso permite incorporar aqui duas dimensões, particularmente para um pai que trabalha, significa que uma criança do primeiro ciclo vai estar na escola ou na zona da escola 40 ou mais horas por semana, claro, no melhor cenário possível, não é? Porque o pai deixa a criança e depois vai buscá-la, e é um sítio onde os miúdos passam imenso tempo. Nós aqui, aquilo que verificamos, e isto é um dado importante também quando temos esta conversa, porque muitas vezes falamos na questão do ambiente exterior, mas quanto mais tempo eu passo fora, menos tempo passo dentro. Uma das nossas colegas, a Inês Paciência, que agora está a trabalhar em Oulu, na Finlândia, no trabalho da tese de doutoramento dela, aquilo que ela avaliou foi a qualidade do ar dentro das salas de aula, e foram quase 80 salas de aula, nomeadamente a exposição a compostos orgânicos voláteis, que são aqueles que vêm da emissão do linóleo das mesas, do chão, das paredes, ou, por exemplo, se houver a higienização da sala antes das aulas começarem, o que significa que as crianças vão ter uma exposição maior a esse tipo de compostos, e encontrou pela primeira vez um achado que é muito interessante e que é muito importante, lá está, para mitigar todo este aumento, que tem a ver com uma coincidência para a ocorrência de obesidade e asma, e particularmente para o fenótipo de crianças que têm simultaneamente peso a mais ou são obesas e que têm inflamação alérgica e um diagnóstico de asma, para a exposição a determinado tipo de compostos orgânicos voláteis. Ou seja, muito tempo dentro de determinados ambientes aumenta o risco. E, portanto, claro que estar mais tempo fora, independentemente da qualidade do espaço fora, retira tempo ao espaço interior. E, portanto, eu diria que em termos da exposição interior e em relação à qualidade do ar, e particularmente num clima como o nosso, uma ventilação adequada dos espaços, as janelas abertas para minimizar tudo que sejam riscos da exposição a este tipo de compostos é importante e necessária. Depois, em termos de interação com o espaço exterior, obviamente que nem todos os espaços naturais são adequados. Mais uma vez eu me recorrer aqui de Helsínquia. Helsínquia tem uma coisa com muita piada, tem uma iniciativa que é o Elsie Urban Microbiome Initiative, em que as pessoas conseguem perceber quais são os parques naturais das crianças que foram enriquecidos, ou seja, a areia foi enriquecida com terra, que por acaso, no caso eles vêm da Lapónia, para nós seria a terra que viesse a Figueira de Castelo Rodrigo, mas de forma a garantir que a areia dos parques de alguma forma faz com que o microbioma a que as crianças estão expostas seja no sentido de ser mais saudável. E, portanto, e depois a outra variável que influencia isto, e de facto está tudo ligado e às vezes não conseguimos reduzir as coisas, é a atividade física e a forma como a atividade física é feita. Claro que a atividade física vai modificar a composição corporal e isso vai afetar também o risco aqui da resposta inflamatória, mas um estilo de vida saudável, num ambiente natural, no melhor sentido possível da palavra natural, e em que hajam condições de qualidade adequadas, de segurança, de zonas de descanso, e em que os pais possam estar tranquilos com os filhos aqui dentro de um ambiente urbano, é claramente uma aposta, e eu acho que tudo aquilo que o SPUP tem feito tem sido único, porque nós temos muita evidência de espaços rurais, mas
nós vivemos em zonas urbanas. Pois. E isto é uma epidemia dos países ocidentais. E claro que o desafio das zonas urbanas em países com sobrepopulação vai ser muito difícil de resolver, mas numa área como a nossa há informação que pode ser dada. E eu dava um exemplo também, que foi um trabalho nosso do SPUP, que tem muita piada, que mesmo numa cidade pequena como a do Porto, e quando eu digo pequena é vendo os limites da circunvalação do Atlântico e do Rio, no modelo que nós publicamos, que incorpora o sítio onde a criança vive e a escola onde anda, nós temos variações na prevalência de asma do dobro. Ou seja, temos crianças que têm um risco de 4,5% e outras de 11%. E dentro da cidade do Porto. É por isso que, claro que é muito importante em termos de comunicação e saúde pública ter números redondos para que seja fácil para as pessoas fixarem. Claro. Estamos a falar em prevalência de asma em criança, são 10%. Ainda que não sejam 10, podem ser 8, podem ser 9, podem ser 11. São 10% em Portugal. Mas quando nós olhamos mesmo para uma cidade, percebemos que há zonas da cidade onde esse risco é muito maior. E, portanto, uma zona da cidade que tem 4,5% de risco, precisamos de perceber quais são os fatores sociais que fazem com que isto seja assim, para que na outra zona onde tem 11 tentemos usar uma estratégia para que no futuro, porque nós falamos aqui em vários níveis de prevenção, não é? Prevenção primária, secundária, terciária, e na doença alérgica a prevenção primária é evitar a sensibilização alérgica. A sensibilização alérgica significa aquilo que as pessoas estão muito familiarizadas com aqueles testes de alergia. Esses testes de alergia não medem alergia, medem sensibilização. Okay. Tal como aquelas análises ao sangue, IgS específicas, ao ácaro, ao gato, medem sensibilização. Não quer dizer que a pessoa tenha doença. Ok. Num estadio subsequente, a pessoa tem sensibilização. Tendo sensibilização, tem um risco mais de 10 vezes maior de vir a ter doença. É claro que é o principal fator de risco, mas tendo sensibilização, o risco a seguir é ter doença. E aí entramos naquilo que seria uma prevenção secundária, que é alguém que está sensibilizado não ter doença. E finalmente a prevenção terciária, que seria alguém que está sensibilizado e que tem doença. O objetivo é estar controlado e minimizar o risco de exacerbações. E, portanto, eu acho que uma mensagem mais ou menos importante para o nosso público reter é de que quando nós avaliamos doença alérgica, incorporamos a medida da sensibilização, mas objetivamos isso com manifestações, ou pela clínica da doença, ou com biomarcadores, exames, no caso da asma, a avaliação da inflamação no ar exalado, a avaliação da função respiratória, reversidades a broncodilatadores. Tanto que o próprio termo asma, e também com piada, algumas pessoas defendem que a asma não existe. Não existe. A asma é um rótulo, mas é um rótulo que é muito heterogéneo, que engloba coisas completamente diferentes. Ou seja, eu adoro a asma, mas é uma definição que é má. E aliás a própria definição do livro é uma definição péssima, porque diz que é uma doença heterogénea, portanto não é nada, e que é variável ao longo do tempo, o que também não é nada. Ou seja, eu hoje posso ter asma, amanhã já não tenho. Então como é que tu definirias? Aquilo que as guidelines não incorporam e que faz sentido incorporar é, na definição, a variação ao longo do tempo. E isso o que é que nos leva? Leva-nos a outra coisa, que é exames ao longo do tempo. E depois um conceito, isto historicamente a mensagem foi sempre: uma pessoa tem asma para toda a vida. Neste momento, muito por questões relacionadas com um determinado tipo de fármacos, retomou-se o conceito de remissão clínica. Ou seja, e muitas vezes o que nós usamos é asma ativa ou não ativa. Ou dito de outra forma, se nós agora fôssemos apanhar os primeiros 100 asmáticos que passassem aqui à porta do nosso estúdio, 85 deles não só não tinham nenhum marcador objetivo de que tinham asma, como se calhar nem sabiam que tinham asma. Porque podiam ter tido um episódio no passado e que clinicamente não é relevante. Os outros 15 são pessoas que têm critérios persistentes de doença, em que nós conseguimos mostrar que existe a doença, e depois que evoluem para graus diferentes de gravidade, e desses 100 asmáticos
apenas 1 a 2% é que teriam aqui uma doença com algum impacto que obrigava a uma medicação de forma mais persistente. Aquilo que muitas vezes, de um ponto de vista, agora falando como médico, e aquilo que é o ambiente de consulta e aquilo que nós queremos, eu estou pouco preocupado com o rótulo, e por exemplo no caso da asma, a idade pré-escolar até aos 6 anos de idade, então que o rótulo não interessa para nada. Quer dizer, só interessa para a codificação de consultas, para nós termos uma ideia Serve para isso. do motivo de consulta, mas há uma aproximação que é, nem em inglês soa melhor, que é o treatable traits, em português será traços tratáveis, ou seja, o que eu vou procurar são traços em que eu consigo ter uma intervenção terapêutica que melhora a vida daquele doente. Seja a função pulmonar, é um traço tratável, seja a inflamação das vias aéreas, é outro traço tratável, sejam os sintomas e depois as comorbilidades, que confundem muito isto. E por exemplo, nós quando vamos ver, no caso, por exemplo, dos doentes com asma grave, e nestes 2%, mais de metade deles têm peso a mais. E em até 2/3 a parte psicológica conta muito. Depressão, ansiedade, claro que depois pode haver aqui o que é que vem primeiro, mas as comorbilidades são muito, muito importantes. E é por isso que é preciso ter uma visão holística destes doentes. E não apenas estar aqui focado num parâmetro que é a função respiratória, ou quantas vezes é que fez corticoide oral, quantas crises, o ir à urgência, porque de facto o tratamento são diferentes faces, e eu acho que é uma coisa que a especialidade de imunoalergologia tem de muito bom e de muito bonito, é que olha para o doente como um todo, e é uma especialidade de fronteira com outras, médicas e não médicas, porque nós cruzamos muito entre as médicas com a dermatologia, com a otorrino, com a pneumologia, com a pediatria, mas fundamentalmente com a nutrição e com a psicologia e com a fisioterapia. O fisioterapeuta, sendo que entre nós em Portugal é das áreas ainda que não temos recursos suficientes para isso, mas por exemplo na Finlândia todos os doentes a quem é colocado um diagnóstico de asma, a todos é feito um treino respiratório. Eu acho que, aliás, para quem tiver crianças na família reconhece que até as crianças entrarem na escola, isto é uma observação empírica, isto não está publicado, não, nem há evidência disto, mas é uma observação empírica que toda a gente faz. É como os paraquedas que funcionam quando salta do avião, não há meta-análise disso. Mas uma criança até entrar na escola respira com a barriga, faz uma respiração abdominal, e nós vemos um miúdo com 5 anos, corre e a barriga para fora, para dentro. Aliás, a mensagem aos pais é: se estiver a usar a respiração, os intercostais com tiragem, está a respirar mal. Exato. É motivo dos pais ficarem preocupados. Os miúdos em setembro começam a escola, chegam às férias de Natal, já não respiram com a barriga. Ou seja, o diafragma já não mexe, e quando é para fazer a inspiração, o que usam são os intercostais e levantam os ombros e enchem o peito de ar. Ou seja, nós em 3, 4 meses conseguimos fazê-los desaprender de respirar. Muitas horas sentados, pouca, ou seja, há aqui pequeninas coisas que precisariam de ser incorporadas no nosso estilo de vida, que é um bocadinho retomar mais o nosso estilo de vida mais básico, mais inato, e que, por exemplo, nesta questão do treino muscular respiratório, aquilo que nós fazemos às vezes é dizer aos pais de uma criança de 11 anos, leve aulas de preparação para o parto, não é? Porque ela precisa de aprender a respirar. Ou seja, isto são tipo de coisas que são simples, e mensagens que são simples, mas que precisamos podem fazer diferença. Sim, e que fazem diferença. E falas-me aqui, novamente, muita coisa que eu ainda vou pegar, mas parece-me aqui que falas nesta questão do diagnóstico, e eu acho que é muito comum nós pensarmos: ok, eu tenho alguns sintomas alérgicos, vou fazer um exame e é isto. E parece-me que falas aqui também de uma alteração da forma que se vê o diagnóstico ao longo do tempo. Tem-se alterado a forma como se diagnostica, e muito porque estavas a dizer que é aqui uma coisa muito holística e que é preciso vocês verem várias dimensões. Sim, e isso claramente é uma preocupação que eu diria que deve ser uma preocupação de todos. A questão do acesso, ou seja, eu ia dizer que nós neste momento temos ferramentas diagnósticas ou de avaliação de cada um destes traços, porque às vezes aqui entre o que é normal ou o que não é normal é muito relativo. E eu dou um exemplo: eu faço uma consulta para atletas de alta competição, e
E os valores de referência que nós temos de função pulmonar são para pessoas normais, e por acaso o estudo público agora para valores para crianças portuguesas, mas que não refletem necessariamente o normal daquela pessoa. Okay. Ou seja, eu posso ter um nadador cujo valor normal de um volume da espirometria seja para ele 190%, e para ele o normal é 190%, o que significa que se estiver com 150% do normal, já está alterado. Eu percebo que aqui a questão do nadador, estamos a falar de uma elite de pessoas, mas o que eu quero dizer é que ao longo do tempo nós para cada doente determinamos um melhor valor pessoal. Okay. Os valores de referência são valores de referência que nos ajudam a perceber, mas para aquela pessoa, até porque quando falamos no doente alérgico típico, por exemplo, vamos imaginar uma criança que nos é trazida à consulta com 11 anos porque fez aquilo que foi a primeira crise de asma. A crise de asma chamou a atenção porque foi em novembro, foi numa aula de educação física e até foi um bocadinho de tosse, um bocadinho de falta de ar, mas depois conversando com a criança percebe-se que já existiam sintomas há 3, 4, 5 anos atrás. A percepção para os sintomas é muito difícil porque acabam por ser apreendidos. E aqui eu diria que em termos aqui quase de mensagem da nossa conversa, é uma área perigosa, porque isto não é fazer o apogeu da doença, ou seja, eu não estou aqui a vender a doença, é promover a saúde. Claro. Mas a pessoa, para se queixar, tem que saber que não está bem. Okay. E eu lembro-me da primeira vez que usei, eu tenho miopia, e a primeira vez que usei óculos eu tinha 2 dioptrias. Mas eu até colocar óculos eu não percebia que via mal. Depois de colocar óculos passei a ver uma data de coisas que não via antes e percebi afinal eu via mal. Mas antes eu não me queixava, ou seja, um dia antes eu não me queixava de nada. E isso com a criança que tem alergia, que tem rinite, que tem conjuntivite alérgica, que faz a crise de asma é o típico. E por isso é que e temos isso publicado também, por exemplo, algumas equipas de futebol, como o Futebol Clube do Porto, isso está publicado, fazem o rastreio de asma a todos os atletas da equipa principal. Ou seja, mesmo alguém, e o que nós, por exemplo, aí fizemos foi identificar o número de atletas que precisamos de rastrear para identificar um caso de asma, de rinite alérgica, de alergia alimentar. E, por exemplo, basta-nos avaliar 8 atletas para identificar um caso de asma. E aqui estamos a falar em casos de asma, e neste caso no desporto até nem usamos a parte subjetiva dos sintomas, que os atletas não têm validade, ou seja, com marcadores muito objetivos de alterações significativas da função pulmonar. Ou seja, nós podemos ter, e temos atletas olímpicos portugueses que ganharam medalhas, que têm alterações, mas que não percepcionam como sendo de asma. E, portanto, há aqui uma parte do processo que é apreendido. Há uma adaptação também, e quando falamos de crianças, não é, que se adaptam muito à realidade, isto que estás a dizer se calhar ainda é mais visível, não é? Sempre tiveram aquilo, mas adaptam-se, se calhar que o diagnóstico é mesmo muito importante nestas idades. E por exemplo, o que se passa e que é normal, temos uma primeira consulta, a criança nunca fez medicação para a asma, queixas são mínimas, avaliamos por questionários de controle da asma, por questionários de qualidade de vida, a criança vai se queixar pouco. Começamos a fazer medicação, a criança melhora e passa a perceber que agora é diferente. Nas consultas seguintes, mesmo estando muito melhor do que estava na consulta anterior, vai ter uma capacidade de identificar sintomas maior. Claro. Ou seja, isso é o que nós tentamos promover nas consultas, de modo a que haja aqui uma autogestão e a capacitar o doente para, de forma autónoma, conseguir identificar em si sinais. E é por isso que, por exemplo, quando nós temos uma mulher que desenvolveu asma durante uma gravidez, mesmo melhorando muito, a pessoa recorda-se muito bem de como é que era antes. E, portanto, se não estiver exatamente igual ao que estava antes, vai mantém assim algum identificar grau de insatisfação. E nas crianças, quais são assim os sintomas que devemos estar atentos, que se deve identificar? Indo aqui para a situação mais comum, que é a asma alérgica de todas, isto muitas vezes começa com comichão no nariz, comichão nos olhos, e por exemplo o caso da rinite alérgica, e se as pessoas verem no Google Allergic Salute ou saudação alérgica, que é basicamente esfregar o nariz com a mão, e não confundir com o beijinho de esquimó, Sim. é
típico e é comum, e mesmo, por exemplo, em ambiente de consulta, a criança está sempre a coçar o nariz e nós perguntamos: tens que mexer o nariz? E a criança diz que não, porque não tem essa percepção. Que adaptou. E depois, a partir daí, começam as manifestações mais subtis associadas a gatilhos, seja com a corrida com esforço, um bocadinho de tosse, quando se ri, um bocadinho de tosse. Se houver uma infecção respiratória, a tosse vai ser um bocadinho mais prolongada, e depois, se nada for feito e continuarmos assim durante mais 2 ou 3 anos, chegamos àquela altura do ano em que uma infecção respiratória mais o exercício ao ar livre, com um tempo mais frio, a criança acaba por fazer o que será uma mini crise de asma. Agora vai depender aqui a gravidade. Agora, o que era fundamental era, eu se calhar eu ia repetir-me, mas a questão do acesso, porque o país é muito diferente na capacidade que tem de ter ferramentas diagnósticas para tratar de forma eficaz, particularmente aqui nesta faixa etária pediátrica, e temos que trabalhar todos de forma a garantir o acesso, a garantir aqui a melhor informação. E eu estava aqui a pensar, falamos do diagnóstico, falas aqui de ferramentas. Acredito que com a evolução mais ferramentas existam, e eu sei que no âmbito de um projeto em que trabalhaste, desenvolveste aqui uma ferramenta que eu gostava que nos explicasses um bocadinho o que ela é, que é esta Asthma Sense, que vem aqui no âmbito do diagnóstico. O que é isto? O Asthma Sense é a segunda etapa de uma coisa que o Covid nos interrompeu e que teve muita graça, porque nós desenvolvemos e validamos uma ferramenta de diagnóstico e endotipagem de asma em crianças. Aqui a endotipagem o que é? É que temos vários mecanismos a contribuir para a asma, e essa ferramenta permitia-nos identificar. E essa ferramenta recorria a uma coisa que é o nariz eletrónico, e basicamente a única coisa que nós fazíamos era recolher uma amostra do ar exalado, e a partir daí conseguíamos identificar. Depois tivemos o Covid, e tudo que tinha a ver com manipulações de ar exalado foi um problema, e interrompemos completamente. O Asthma Sense vai buscar aquilo que nós identificamos a partir da geração 21. Assim, aqui um agradecimento enorme às famílias e aos participantes, porque têm contribuído de uma forma muitíssimo generosa para que se consiga fazer este tipo de ciência e avançar. Trajetórias de sensibilização através de componentes dos alergénios. E isso permitiu-nos, cruzando a informação com outras coortes do norte da Europa e do Reino Unido, perceber que de facto há aqui uma especificidade regional, e nesta questão da sensibilização aos ácaros, e com intervalos de tempo em que nós fizemos aos 4 anos, aos 7 e aos 10, prever o risco de desenvolvimento de asma. Ou seja, com esta ferramenta, colocando um perfil de sensibilização alérgica aos 4 anos, por exemplo, conseguimos prever o risco que a criança tem de ter asma aos 13. Porque é que isso é importante? Porque se houver aqui um risco aumentado, é claramente uma estratégia, por um lado, para um maior alerta, para que o diagnóstico seja feito da forma mais precoce possível. Por outro lado, é com estratégias que têm a ver muito com o estilo de vida, podermos usar essas estratégias para mitigar esse risco. O Asthma Sense, em relação, existem no total, a nível mundial, 7 ou 8 ferramentas semelhantes. O Asthma Sense é que tem melhor performance em termos de sensibilidade e de especificidade, e é também aquela que recorre a coisas que não são necessariamente invasivas. Portanto, aqui é a informação de perfis de sensibilização. E com tanta gente, como tu disseste, alguns números a ter asma, esta questão de não ser invasiva é importante. E eu queria voltar, e há bocadinho até disseste que me vou repetir, e eu também queria repetir esta ideia. Falamos aqui do acesso, falaste também quando estávamos a abordar a questão dos espaços interiores e exterior, parecia-me quase aqui como uma coisa que pode tocar as desigualdades, não é? O sítio onde eu vivo, o sítio onde estudo, ser aqui um fator que influencia o desenvolvimento de doenças alérgicas. Esta questão da desigualdade do espaço onde vivemos existe, não é? E cada vez mais, e tivemos outros episódios em que falávamos aqui do planeamento urbano e do sítio onde vivemos, mas para os pais, mães e educadoras que nos estão a ouvir, se calhar eu tenho um filho, uma sobrinha que estuda nesta escola, eu vivo neste sítio, mas, por exemplo, se eu quiser aceder, ou se eu tiver a oportunidade de aceder a espaços verdes, aos espaços azuis que falamos, pode ser aqui um fator que ajuda, aqui um fator protetor do desenvolvimento de doenças alérgicas?
Sim, protetor no sentido de diminuir o risco, claramente que sim. E também é uma área em que estamos a trabalhar aqui com os colegas do SPUP, com a Ana Isabel Ribeiro, com o Milton, para tentar ter aqui uma ferramenta que incorpora alguns algoritmos que permita, e aqui isto aqui é um pedido da Academia Europeia de Legismologia Clínica ao SPUP, que permita dar pistas para zonas mais saudáveis para a interação com a natureza. Porque permite às pessoas que estão estou circunscrita a esta área, mas se eu tiver esta informação, se calhar ao final do dia eu posso levar o meu filho, os meus sobrinhos àquele sítio, àquele lugar. Sim, os japoneses têm uma terminologia que é o forest bathing, os banhos de floresta, não é? É muito isso, garantindo aqui a floresta que é adequada. Agora, tudo isto é modulado pela interação da atividade física, porque a pessoa pode estar em repouso e está a respirar 10, 15 litros por minuto, se tiver quantidade física vai estar a respirar 200 litros por minuto. Ou seja, se houver aqui alguns efeitos benéficos, que é uma área neste momento emergente em termos de investigação, particularmente no norte da Europa, de compostos orgânicos voláteis que promovem a saúde, isto é muito fácil recordarmos e agora há uma exposição em Serralves do Álvaro Alto, e ele tem uma das primeiras construções dele são os sanatórios, não é? Para com tuberculose, e varandas enormes com exposição a compostos orgânicos voláteis, no caso das bétulas, mas nós do pinheiro, e portanto é recuperar um bocadinho essa simbiose para diferentes níveis, pessoa saudável, pessoa com doença, de interação com a natureza. Obviamente que isto não é fácil. Claro. Há imensos confundidores desta interação. Não há aqui nenhuma droga, nenhum fármaco, não é? Portanto, mesmo aqui a obtenção de financiamento para este tipo de estudo é muito mais difícil. E depois todas estas interações mesmo ou acabam por ser estudos que acabam muitas vezes por ser observacionais para a geração de evidência, ou não há propriamente aqui uma capacidade grande de fazer intervenção. Há intervenções em creches e infantários neste momento, mas em número limitado. Mas existem e com resultados muito positivos. Porque aqui o outro ponto muito forte ligado a isto, que não é tanto a questão da doença alérgica, como estamos a falar em idade pré-escolar, é a prevenção de infecções respiratórias, de transmissão. As pessoas ficaram todas alertas com o Covid, não é, para não estarem fechadas dentro da mesma sala. Verdade. Não é? Mas é muito mais saudável nos meses de inverno, se tivermos crianças no pré-escolar, ter as crianças equipadas cá fora do que a brincar dentro de uma sala. Agora é preciso, obviamente, isto ser acompanhado de medidas em que os pais se sintam tranquilos e seguros, confortáveis com estas mudanças de estilo de educação. E fomos falando aqui, e eu sinto que quando falamos de doenças alérgicas, não especialistas como tu e como outros colegas e outras colegas, mas quando pensamos em doenças alérgicas não é automático pensarmos naquilo que falavas de é importante um nutricionista, é importante um fisioterapeuta, é importante um profissional da atividade física. Esta relação entre doenças alérgicas e, por exemplo, alimentação não é uma coisa que se faça imediatamente, mas parece-me pelo teu discurso que é muito importante. É brutal. Falaste da obesidade, do sobrepeso nas crianças, e não é uma coisa que fazemos logo automaticamente. Não, não, mas precisamos de passar a informação, pois, não é? Exatamente. Ou seja, aquilo que a mãe come durante uma gravidez influencia o risco de criança, o risco de asma na criança que vai nascer. Também é um trabalho que é publicado este ano, que é o trabalho da Francisca Castro Mendes, também feito aqui a partir da coorte da geração 21, em que nós percebemos, por exemplo, que o consumo de cafeína influencia o risco, ou seja, determinado consumo é protetor, ou o tipo de consumo pode ser prejudicial, ou não é prejudicial, no sentido de aumentar o risco. E um padrão alimentar que de facto aqui é o que é saudável. O que é saudável faz bem à asma e faz bem à pessoa que não tem asma. O padrão alimentar mediterrâneo, que tem sido um dos padrões mais amigos do planeta, e apesar de não ser uma dieta que faça parte daquilo que seria a dieta planetária, no sentido clássico das recomendações do Eat Lancet, tem sido, e nós também demonstramos isso, protetora para indivíduos que têm asma, particularmente asma grave, em que melhora o grau de controle da doença. E depois também tem sido um padrão alimentar que
previne, para quem tem sensibilização, o risco de doença. Claro que, mais uma vez, há aqui confundidores. E quais são os confundidores mais? A questão da obesidade, que por si é um fator de risco independente, e a questão do estilo de vida. Depois, claro que isto também muda o nosso cérebro, não é? Porque se a pessoa não fizer exercício, se a pessoa tiver peso a mais, se calhar vai estar mais ansiosa. Claro. Mas temos que começar por algum lado. E, portanto, e não é só porque está tudo ligado, então não vamos fazer nada, não. Mas a questão da imunonutrição e da capacidade que a nutrição tem de modular a resposta é brutal. Depois temos outra área em que a nutrição tem um papel incrível, e eu diria aqui que a Inês Pádua tem feito um trabalho fantástico. Nós temos crianças com alergia alimentar que, por causa da alergia alimentar, têm restrições alimentares, e é importante assegurarmos-nos de que essas restrições, para além da questão de bullying, da parte psicológica, mais uma vez, claro, não vão ter impacto no crescimento e desenvolvimento da criança, e o papel do nutricionista é, mais uma vez, fundamental. E depois a outra parte que tem a ver aqui com a questão alimentar é que nós próprios, e aqui nós próprios alergologistas, muitas das vezes uma estratégia que temos em crianças ou adultos que têm que ser bem selecionados, isto de facto não é um tratamento que seja aplicável a todos, procedemos àquilo que chamamos de sensibilização ou induções de tolerância, em que basicamente consiste em dar aquilo a que a pessoa é alérgica de forma progressiva, muito lenta, controlada. A segurança é fundamental, de forma a que a pessoa possa passar a tolerar um bocadinho daquele alergénio. Por exemplo, uma criança que seja alérgica às proteínas de leite de vaca, e alérgica no sentido mais grave possível, ou seja, o contacto pode desencadear anafilaxia, que seria aqui a reação alérgica mais grave, que pode terminar em morte. Mas uma criança que, por exemplo, no pré-escolar, outra criança tropece, cai um iogurte e só o contacto com uma gota do iogurte que caiu possa desencadear sintomas, que se nós conseguirmos que essa criança tolere, por exemplo, 5 ml de leite sem sintomas, já resolvemos o problema e a preocupação e melhora a qualidade dos de vida, pais, não é? e a angústia Claro. dos pais em poderem ter um acidente fatal. Porque depois isto estende-se, imagino muitos pais e outros cuidadores e cuidadoras que têm filhos com estas sensibilidades, que seja muito angustiante, por exemplo, atividades mais sociais, o ir a um aniversário, a estar com outras crianças. Por isso este trabalho, e voltamos àquela questão de ver as doenças alérgicas de uma forma muito holística, é importante. E Sim. para os próprios pais também. Sim. É muito fácil para um médico alergologista dizer é alérgico a isto, não pode ter contacto com isto. Para o médico é facílimo. Para aquela família vai ser o início de um momento caótico, ou seja, o primeiro choque depois de uma reação grave, habitualmente com frutos secos. Vamos pensar, por exemplo, no caso da noz. E depois, a partir daí, todo o medo da exposição, não é? Basta pensarmos que aqui é uma festa de Natal na escola, em que as crianças trazem comida de casa, não é? Sim. O que é que tem que acontecer? O meu filho não pode ir à festa de Natal na escola, não é? Porque o risco é enorme. Tem impacto. Ou estamos a chegar ao final das aulas e os meninos trazem comida para fazerem todos um piquenique dentro da sala. Pode ser uma tragédia, não é? Portanto, há aqui uma data de exposições que são muito, muito difíceis. A área da alergia alimentar também é uma área lindíssima, e que vamos ter seguramente muito mais trabalho, e portanto nos nossos sistemas de saúde temos que capacitar muito mais profissionais para isto, porque vai crescer muitíssimo mais e está em crescimento, e por isso a vantagem que nós temos é saber como é que isto vai acontecer, mas é claramente uma área que tem desafios enormes. E aqui de articulação, e é um desafio, eu trabalho no SNS, é um desafio que o SNS tem de ter, de conseguir dar resposta e articular equipas que estão no hospital, nos cuidados de saúde primários, e as equipas de cuidados da comunidade que articulam com as escolas. Porque nós temos aqui momentos, e também uma observação empírica, nós conseguimos mais ou menos controlar o ambiente até aos 10 anos de idade, a partir daí começa a ser difícil. Muito. Claro. E, portanto, muitas das vezes os acidentes são com os primeiros beijos, contaminação cruzada, e, portanto, há aqui um esforço
sendo isto um problema da comunidade, a solução tem de ser da comunidade. E, portanto, em que todos temos que trabalhar para passar informação correta, válida, sem alarmismos. Exatamente. E sem colocar aqui o foco na doença, não é isso? É colocar o foco na saúde, mas é preciso passar essa informação às pessoas que nós ainda não temos essa literacia nesta área. E esta literacia, e falas aqui da articulação, também pode vir, e tu és um caso, um exemplo disto, que é conciliar prática clínica, a investigação e também o ensino. De que forma, primeiro, eu não sei como é que consegues fazer isto, porque é muita coisa ao mesmo tempo, mas eu acredito que isto possa trazer algum benefício, no sentido de, quando estás nas consultas, tens a realidade das pessoas. Quando fazes investigação, talvez esta investigação seja também influenciada e informada pela tua prática, e também o facto de teres contacto com estudantes, e há pouco falavas também que dás aulas na Faculdade de Nutrição. Esta articulação pode ser benéfica. Eu sou suspeito. Para já tenho a sorte de fazer aquilo que gosto. Mas as coisas estão muito ligadas. Porque para fazer a clínica é muito importante a pessoa estar o mais atualizada possível. E, portanto, e para isso o estudo tem que ser permanente. E particularmente nesta área, que 6 meses já marcam uma diferença grande, mesmo naquilo que é a prestação de cuidados clínicos, com melhor evidência de segurança e do que é melhor para o doente. Ao mesmo tempo, a questão do ensino faz parte, não é? Porque uma pessoa aprende mais ensinando, mas enquanto estamos a ensinar, estamos a aprender imenso. Claro. Nós, por exemplo, este ano, eu dou aulas de imunologia clínica na FMUP, e nós tivemos um concurso europeu que foi ganho por uma equipa de 3 alunos, portanto eles têm 19 e 20 anos de idade, e que competiram com universidades de todo o mundo e que ganharam num projeto, e com muita piada, que foram eles que fizeram. Era uma coisa conceptual, que teve 3 etapas, e foram apresentar isto a Glasgow. Um projeto de desenvolvimento de um biosensor para medir os níveis de triptase e histamina, um biosensor de papel, colocado na pele, que comunicava com o relógio, para que um pai consiga saber à distância se o filho está em risco de ter uma reação alérgica ou não. Okay. Pronto, obviamente que isto é um projeto muito à frente, mas significa que estudantes de medicina com 20 anos de idade pensam nestas questões, claro, e consideram estas questões relevantes e importantes. Claro que ao fazer isto com eles é uma vantagem louca, porque nós também aprendemos imensa coisa. Claro. Depois a questão da equipa e dos alunos de doutoramento, trabalhamos todos em conjunto, e ganhamos todos, aprendemos todos. Portanto, eu acho que, espremendo bem, isto é só uma coisa. Sim, incluir pessoas que passam por isto, não é? Os pais, as mães, as próprias crianças, investigadores, estudantes, são muitas cabeças a pensar sobre o mesmo assunto, e enriquecer quer a investigação, especificamente, que fazemos nos PUP, quer também depois as práticas. E falamos muito sobre, agora nesta nossa conversa, sobre as práticas, sobre investigação, mas na verdade, e por exemplo, voltando à questão dos espaços, à questão da literacia nas escolas, a verdade é que tudo isto tem que ser dialogado com as políticas em saúde, quer a um nível mais lato, seja europeu, seja nacional, quer das próprias comunidades e dos municípios. Sentes que em Portugal, especificamente, e no que toca ao tema da alergologia, tem existido investimento nesta área? Sentes que existe alguma mudança urgente que tem que ser feita em termos de políticas? Essa pergunta é uma pergunta difícil, porque eu não quero dar aquela resposta típica, tem que haver mais investimento. Claro. Tem que haver... Não, isso claro. é o lugar comum. Mas eu diria o seguinte: tendo em conta a dimensão do problema, a prevalência, a doença crónica mais prevalente na faixa etária pediátrica, eu diria que faria sentido que tivéssemos muito mais normas de orientação clínica publicadas. Para a análise alimentar temos apenas uma norma. Na orientação de doentes com asma alérgica ou asma em idade pré-escolar, precisamos de atualizar bastante, aqui numa tentativa de, a nível nacional, sermos capazes de, em diferentes regiões geográficas do país, oferecer os melhores cuidados possíveis.
precisamos de atualizar. E depois, claro que isto implica, e eu agora vou ser politicamente incorreto, mas nós temos que deixar de medicalizar a saúde, ou seja, e orientarmos-nos para... Por exemplo, eu sendo alergologista, se calhar não é preciso que um doente que é picado por uma melga seja orientado para uma consulta porque teve uma reação à picada da melga. É normal, é natural. Mas, por outro lado, uma criança que tem uma crise de asma e que vai a um serviço de urgência, é muito importante que essa criança depois seja vista por um profissional de saúde. E aquilo que é um desafio muito fácil de perceber, ou seja, são os doentes que estão fora do sistema, e a questão mais uma vez é cuidar de acesso, porque nós continuamos a ter no país doentes que têm um episódio de uma exacerbação grave, seja de asma, seja até de uma manifestação de anafilaxia, e que foram a uma urgência por isso, e que saíram da urgência com esse diagnóstico, e que não tiveram nenhum contacto com nenhum médico nos 6 meses a seguir. Isso não é desejável. Claro. E naquele período do Covid, nós fomos atrás das pessoas para serem vacinadas. É verdade. E íamos proativamente atrás da pessoa. Verdade. Ou seja, aqui era dentro daquilo que é o respeito da proteção de dados. Claro. E a vontade da pessoa e a legislação, obviamente, em vigor, era termos a capacidade de as pessoas que estão fora do circuito e fora do sistema e que não têm acesso, porque nós só olhamos para quem está dentro e quem é referenciado, perguntar a essas pessoas: tiveram este problema que foi grave, as coisas não estavam bem consigo, há alguma coisa que podemos fazer a mais, e ir atrás dessa pessoa. Porquê? Porque o Reino Unido publicou em 2014 um relatório de todos os casos de morte por asma no Reino Unido. Ficaram preocupados, havia pessoas a morrer por asma, vamos ver quem é que morre por asma no Reino Unido. E foram ver caso por caso qual é que tinha sido a causa de morte por asma. E é impressionante, porque quem morre por asma não é a pessoa que tem 70 anos, que faz uma pneumonia, que tem uma comorbilidade. Não, são pessoas com 15 anos, 16, 20, 21 e que estão fora do sistema. São essas pessoas que falavas. Sim. E que é preciso este cuidado, e este cuidado de longo termo, não é? E de apoio. E falavas aqui de uma questão muito importante, que é a medicalização, e que eu acho que principalmente pais e educadores que chegam ao serviço às vezes muito aflitos, não é? Estão à espera desta medicalização. E tu trouxeste aqui uma coisa muito importante, que é o exercício físico, a alimentação, podem ser abordagens também a estas doenças alérgicas, que podem, obviamente, não ser a solução, mas podem ajudar muito. E, novamente, esta literacia. É preciso mais informação e mais literacia sobre este tema, André. Sem dúvida. E recorrer a equipas multidisciplinares. Porque é medicalização no sentido farmacológico e no sentido médico. E esta questão que vem sempre, o número de médicos, ou seja, há muito o rácio que nós temos entre médicos e outros profissionais na abordagem de um doente. Temos em muitas situações uma pirâmide invertida nos serviços. Temos o maior grupo profissional, são os médicos. Eu vou ser morto depois deste podcast. Eu não deixo, eu protesto. Mas nós precisamos de mais enfermeiros, precisamos de nutricionistas, precisamos de psicólogos. E, portanto, e que as pessoas tenham acesso. Porque eu iria dizer que, por mim, naquilo que seria um cuidado de saúde normal ou ideal, pelo menos uma visita para perceber se é preciso algum tipo de aconselhamento. Um doente tem um diagnóstico de asma, ter uma consulta de psicologia, ter uma consulta de nutrição, se houver recursos disponíveis. Não sou louco a achar que vamos poder fazer isto a todos, mas que pelo menos uma vez na vida as pessoas deviam ter acesso a este tipo de cuidados. Até porque a longo prazo depois poderemos ver esse impacto mesmo nas idas novamente ao hospital, no seguimento das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. Não é um retorno imediato, mas é um retorno exatamente, a longo prazo. André, eu ficaria aqui a falar contigo muitas mais horas, e obrigada mais uma vez por esta conversa. E nós costumamos finalizar o nosso podcast do Saúde em Público com uma pergunta que não é assim muito difícil, mas também não é assim muito fácil, que é: como é que tu, especificamente enquanto alergologista, investigador, docente, médico, vês o futuro da saúde pública? É difícil, eu disse.
Eu vejo de forma muito otimista. Assim, eu acho que o que pode correr mal, corre mal. Ok. E acho que até em muitos aspectos sou um pessimista para tentar. Mas eu vejo de forma otimista. Ou seja, a saúde pública, particularmente para as doenças não comunicáveis, doenças crónicas, tem um papel que é fundamental. Saibamos nós ter a capacidade de alocar à saúde pública os recursos necessários para que depois o que aconteça jusante, e aqui no tratamento e nas exacerbações, seja menorizado. E ligar, porque nós temos aqui o nosso foco tem sido a pessoa, mas de facto a saúde do planeta e as coisas estão ligadas. E aqui a especialidade da saúde pública, a especialidade consegue conjugar isso numa perspectiva macro. Ser um chapéu aqui maior e que nos consegue dar quer perspectivas, quer também soluções baseadas quer na evidência, quer nas próprias comunidades. Isto que falavas de envolver as pessoas, de envolver os médicos, enfermeiros. Eu acho que quando nós precisamos, sentimos isso com a pandemia, o impacto que a saúde pública teve foi brutal. Sem dúvida. E portanto é um bocadinho transpor isso para outras situações do nosso dia-a-dia. E para outras áreas como esta, tão importante, com os números que tu nos apresentaste, tão prevalente, especialmente nesta faixa etária das pessoas mais novas. André, muito obrigada por esta conversa tão interessante. Foi um privilégio ouvir a tua perspectiva sobre os desafios e as oportunidades na interseção entre o ambiente, as alergias e a saúde pública. Obrigada a todos e a todas por estarem desse lado. Já sabem, sigam o Saúde em Público na vossa plataforma preferida e partilhem este episódio com quem se preocupa com a saúde e o futuro das próximas gerações.